Boa noite, povo querido. Boa noite, queridos ouvintes. Boa noite, Geração 7. Mais uma vez estamos aqui para o nosso encontro de domingo, né? Tivemos um encontro maravilhoso na sexta-feira. O tema também foi muito maravilhoso. E hoje, como é de costume, mais uma vez estamos aqui para o nosso compromisso, dividir a palavra de Deus com todos vocês. Obrigado por você que já está online. Eu queria saber quem está online por aí. Você pode dar um oi para a gente saber que você está online, tá bom? Para você que está chegando agora, para você que vai assistir essa live em algum momento, seja muito bem-vindo. Essa é a Geração 7. A gente tem encontros aqui todas as sextas-feiras à noite, às 20 horas, e aos domingos às 20 horas. Nosso objetivo é trazer a palavra de Deus para que você tenha o conhecimento das coisas maravilhosas que tem na Bíblia, tá bom? Eu vou chamar o nosso amigo Luiz, que vai compartilhar com a gente uma oração nesse momento, e na sequência a gente já fala quem está por aqui, tá bom? Boa noite a todos. Vamos fechar os olhos, curvar a face, quem puder. Querido e bondoso Deus, muito obrigado por estarmos aqui mais uma vez, levando a sua palavra adiante. A gente pede muito que o Espírito Santo esteja aqui conosco para nos conduzir a falar somente a verdade, somente o que o Senhor quer. A gente pede que o Espírito Santo também esteja na casa de cada ouvinte, de cada pessoa que está assistindo essa live hoje, que vai assistir mais tarde. A gente pede que o Senhor acampe seus anjos em volta desses lares, que cuide de todos eles. Por favor, nos conduza com saber que tenhamos sabedoria, que possamos levar a sua palavra com a mais bela e pura verdade. Muito obrigado por tudo, que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Luiz. Bom, quem já está com a gente aqui é o Rosimário, que está aqui e também está aqui online com a gente. Já fez o trabalho dele de compartilhamento. Você pode compartilhar a nossa live para que outras pessoas já participem com a gente aqui também, tá bom? Procure a gente também no Facebook, no YouTube, Geração 7. Você pode buscar lá Geração 7 Live, vai aparecer lá a nossa página, tá bom? Geração 7, é bem facinho encontrar. Alguns Geração 7 vão aparecer lá, né, Luiz? Mas você pode procurar como Geração Live, que já aparece, né? Geração 7 Live aparece lá. O Luiz vai compartilhar também o link, isso, para você poder dar essa força pra gente e se inscrever lá no nosso canal para que você tenha acesso sempre às informações aqui do Geração 7. Quero mandar um abraço também para Rosa Mires, a nossa querida amiga Rosa Mires, que está com a gente aqui em todos os encontros, sextas, domingos também. Que Deus possa abençoar você, minha querida Rosa Mires. Que Deus abençoe a noite de cada um aqui, né? Todos nós. A Rosane Braz também já está com a gente aqui online. E eu quero mandar um abraço para a Rosane Braz também, a sua filha também, né? E que Deus abençoe você, que você possa aproveitar bastante esse tema aqui. Uma ótima noite aí pro Varão, que está aqui também com a gente. O Jean tá participando aqui, comentando. É bom quando ele tá comentando ali, né? Porque ele fica por dentro aí dos comentários também. O Isaac Mendonça já entrou por aqui, mandando uns coraçõezinhos aqui. Isaac Mendonça, que não pôde estar aqui hoje, está trabalhando em dobro aí no final de semana. No domingo também ele tá trabalhando na casa dele lá. Né, Isaac? Deus abençoe. Tá cansado? Descansa um pouquinho aí que a semana tá só começando. Um abraço pra Lili, pro Luiz, pra toda a sua família também, tá bom? Você que tá chegando agora, que a gente não sabe se você está por aí, manda um oi pra gente, tá bom? Que a gente vai falar um oi pra você também. A Josi também tá online, fala um oi pra gente aqui, Josi. Tá bom? O tema de hoje é maravilhoso. Vamos falar do tema de hoje. Hoje nós vamos falar sobre 5 ensinamentos, Luiz, de Jesus Cristo sobre a oração, né? Tema muito, muito importante para o momento que a gente está vivendo. E eu vou ler essa introdução aqui, olha só. A oração, Regis, é fundamental para a nossa intimidade e relacionamento com Deus. Mas não é difícil ouvir alguém dizer que tem vergonha, olha só, Regis, vergonha de orar em público, ou quem sabe, ou que não sabe orar. Talvez você mesmo passe por isso, né? Felizmente, encontramos na Bíblia passagens em que nosso mestre nos instrui a como orar.
Então confira esses 6 ensinamentos de Jesus Cristo sobre oração. Tema muito gostoso hoje, tá bom? Que Deus possa abençoar você, que você acompanhe esse tema aí. Quero mandar um abraço para Lucinéia, né, Verne. Boa noite. É sua tia? Tá aqui. Eu passei na casa dela agora. Que legal. Antes de vir aqui. E você convidou ela pra assistir a live? Ela sempre assiste. Eu falei, tô indo pra live agora. Vou assistir. Ah, que legal. Que bom que ela tá aqui. Uma boa noite pra você, tá bom, Lucinéia? Acompanha aí que o tema vai ser bem legal. Com você, Vaso. Muito bem, muito bem. Uma ótima noite de domingo pra você. Privilégio tê-los conosco no início de mais uma semana. Meu sincero desejo é que tanto eu como você possamos aí ter um encontro especial com Jesus Cristo. Essa é a live da Geração 7, tema de hoje, 6 ensinamentos de Jesus Cristo sobre a oração. Tenho aqui na mesa meus amigos aqui, Regis. E aí, Regis? Como é que você tá? Como é que foi seu dia? Um dia extremamente abençoado, graças a Deus, né? O fato de estarmos com saúde, isso diz muita coisa, né, para nós. E o privilégio maior é de estarmos aqui, neste momento, compartilhando com vocês esta mensagem maravilhosa. Que Deus possa nos abençoar. Amém. Muito legal. E aí, Luiz, boa noite. Boa noite. Rapaz, meu dia hoje eu peguei pra judiar dos meus amigos, mano. Minha mãe fez uma mudança de casa. Aí nosso querido amigo Jean, Ismael, foram lá ajudar na mudança, trabalharam um pouquinho. Pouquinho não, bastante. E se não fosse eles não teriam como ter acontecido. Principalmente meu vizinho, rapaz. Olha como o mundo hoje tá. Tem muitas pessoas boas ainda, né? Tava procurando alguém para poder fazer carreto das mudanças. Aí pediu, porque ele tem uma saveira, falou, você pode fazer pra gente, né? Quanto que cobra? Ele falou, vem aqui pegar a chave e usa. Cara, que bênção, meu, que bênção. Falou, pode pegar a chave e usar à vontade. Pedi nem abastecer, depois eu fui lá, abasteci um pouco, mas quando que você encontra a pessoa que faz isso hoje? Tá difícil. A gente foi lá ajudar você porque a gente sabia que você não podia pegar peso, né, Jean? A gente foi lá. Sou muito grato. Força, ó, o magrão, o fortão aí. Que ajudaram a gente. E eu só não fui porque eu não fui convidado, né? Eu não sabia, na verdade. Sim, né? sim. O Ismael falou que ia lá na sua casa e acabei deixando passar batido. Não, no fim, eu nem nasci no grupo, nossa, né? Fica tranquilo que haverá uma mudança em breve, tá bom? Fica tranquilo, tem duas pessoas que acho que em breve vão mudar aqui também. Legal, Luiz. Que bom que deu tudo certo, né? Um abraço aí pra Célia. A Célia é uma pessoa muito querida. E se ela estiver nos ouvindo, estamos aí esperando aí, Célia, a sua confirmação para participar conosco aqui em uma das nossas sextas-feiras, né? Sexta-feira que vem seria um bom dia, não é não, Vaso? O que você acha? É verdade. Temos a Célia aqui. Vamos estender esse convite pra Célia, O já. que você acha, Camila Bimbati? Você é a favor de termos Célia sexta-feira conosco aqui? Rapaz, eu acho que ela ainda tá desmaiada nesse momento. Mas você já manda o recado pra ela, então, tá? Legal. 6 ensinamentos de Jesus Cristo sobre oração. Seja muito bem-vindo, é um prazer enorme ter a sua companhia. E eu busquei aqui algumas definições sobre oração. E eu quero ler aqui, ó. Olha só, Ismael. Orar não só produz efeito sobre nós, mas também influencia as pessoas pelas quais oramos. Livro O Poder dos Pais que Oram, página 17. Olha que coisa tremenda. Ele não só, Regis, produz efeito sobre nós, mas também trabalha na vida daqueles pelas quais nós andamos intercedendo, né? E muitas vezes nós gastamos as nossas orações somente voltados para as nossas necessidades, mas aprendemos que orar também é um ato de interceder. Tem uma outra definição aqui que fala assim, ó, orar é o ato mais íntimo de adoração. Pela oração entramos numa esfera de comunhão pessoal com Deus. As relações entre Deus e cada alma são particulares e íntimas, como se não existisse nenhuma outra. Caminho a Cristo, página 100. Uau, Ismael, orar é o ato mais íntimo de adoração. E a gente muitas vezes oramos
entre aspas, de qualquer jeito, Quase nem oramos. de qualquer forma, Verdade. ou nem tampouco oramos. E aqui diz que é o ato mais íntimo de adoração a Deus, né? Não negligencie você a sua oração. Um outro que aqui muito bacana, Luiz, fala assim, ó, a oração é a chave que abre os celeiros do céu. A oração é a chave nas mãos da fé para abrir o celeiro do céu, onde se acham armazenados os ilimitados recursos da onipotência. Caminho a Cristo, página 95. Quantas bênçãos, Luiz, sendo deixadas de ser recebidas porque não estamos orando. E se oramos, estamos orando de forma equivocada, de forma errada. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, para que, pela palavra de Deus, nós possamos aqui entender um pouquinho, Regis, como Deus espera que nós nos comportemos diante desse processo maravilhoso de orar. Eu vou pedir para o Regis abrir aqui para a gente rapidinho. 2 Crônicas, Regis, por favor, capítulo 7. E o Luiz vai abrir Provérbios 28, versículo 9, tá? O Regis, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E o Luiz, Provérbios 28, 9. Você que está nos acompanhando, anota aí, se você quiser abrir a sua Bíblia. Se não, você pode estar anotando. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 e 15. E Provérbios 28, versículo 9. Regis, lê pra gente, por favor, aí. 2 Crônicas 7, 14 a 15. A palavra do Senhor nos diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Estarão abertos meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Luiz, Provérbios 28, 9. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que nós aprendemos então com esses versos é que a palavra de Deus, ela nos afirma claramente que Deus ouve as nossas orações. Mas quando, Regis? Quando buscamos verdadeiramente de todo o coração, confessando os nossos pecados, Verdade. abandonando os pecados. Você leu aí 2 Crônicas, né? Fala assim, ó, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, olha só, orar, buscar e se desviar dos seus maus caminhos. Percebe? São verbos de ação, Regis. Sim. Né? São atitudes que espera-se de um adorador. E aí quando você se humilha, quando você ora, quando você busca, quando você desvia dos seus maus caminhos, aí então vem, então, vírgula, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Provérbios 28, 9 diz que aquele que é desobediente a Deus, Rosa, até as suas orações são abomináveis. E talvez aí esteja o motivo, Regis, de que muitas vezes não temos alcançado aquilo que buscamos, porque infelizmente a nossa vida não está de acordo com aquilo que Deus espera. Note que ele não está dizendo, Luiz, que você tem que ser santo e perfeito, não é isso. Ele está dizendo que você tem que ter um coração voltado para esse Deus maravilhoso. Às vezes nós passamos um dia inteiro, a gente comete vários pecados num dia, aí você chega à noite, vai lá, faz uma oração pedindo alguma coisa, nem para ser capaz de perceber tudo que você fez de errado, ainda pedir desculpa e se arrepender, né? Você quer saber de voltar para Deus, de coração, né? Você quer, vai lá, ajoelha, fazer um Pai Nosso aqui rapidão e vou dormir. Infelizmente, uma coisa mecânica, né? Mecânico, é. Bem mecânico. Eu gosto muito de conversar com Deus quando eu vou orar. Eu não, raramente eu pego assim, falo um Pai Nosso, alguma coisa. Eu gosto de sentar assim, ficar quietinho, olhar para o céu, assim, me concentrar e bater um papo com Deus, assim, pedir perdão por tudo que eu fiz e agradecer todo o meu dia, como que foi, pedir orações para os amigos e no geral. E durante o dia, assim, se eu estou no carro, eu gosto de fazer uma oração, vindo para cá eu faço uma oração, estou indo para lá eu faço uma oração. Mas da noite, assim, quando eu chego em casa,
antes de dormir eu faço questão de ter um momento assim Uma mais reflexão, né, tranquilo, Luiz? um momento mais íntimo mesmo. E isso é muito bacana, Regis, porque nós lemos aqui que uma das definições de oração, Ismael, a oração é o mais íntimo ato de adoração que pode haver entre um homem e Deus. Então, Regis, imagina-se, sim, que deva ser um momento onde você ali pode abrir o seu coração, você pode refletir diante de como está a sua condição e entender que se existe alguém que pode mudar a tua história, a tua vida em todos os âmbitos, esse alguém é a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. E às vezes, Regis, a gente chega com tanta presunção, né? Eu não aceito, Senhor, eu determino, né? E dentro desse contexto, a gente muitas vezes... O homem distorceu muitas coisas, né, Jean? Com relação à oração. Para você ter uma ideia, este versículo aqui, ele contém uma das maiores promessas de Deus ao povo de Israel no passado, né? Porque o povo de Israel, ele era, digamos assim, voltado para as orações. Embora ele tenha sido feito especificamente para o povo de Israel, no Antigo Testamento, nós podemos saber que por meio de Jesus Cristo, o Senhor Deus, ele sempre está disposto a nos ouvir, né, a escutar as nossas orações. Ele perdoa todos os nossos pecados quando nós os confessamos. Né? Muito legal, né? Isso é muito importante. Isso é um privilégio, né, Regis? O pecado específico, né? Desde que ele seja de seja coração, de né? coração. Se você confessa de coração, Deus Se arrepende mesmo. E tanto é que ele usa uma interjeição de condição, né? Sim. Se o Ismael, se o Jean, se o Luiz, se o Regis, se a geração 7, se os ouvintes da geração 7, né? Chamar pelo meu nome, se confessar humilhar, né? o pecado, né? Me buscar, orar, então eu os ouvirei, né? Que nessa noite, a despeito de quem seja você, que você possa se voltar realmente para esse Deus de uma forma muito especial, de uma forma muito, muito ampla, muito íntima, a fim de que você possa alcançar graça em momento oportuno. Eu tenho o hábito que eu considero como uma conquista, assim. Uma vez num culto, a Kátia, mãe de Isaac, que vem aqui também às vezes, ela comentou assim, que às vezes a gente cai na besteira de acordar e já pegar o celular direto na mão e nem fazer uma oração primeiro, né? A gente pega o celular, já vai olhando as mensagens. Aí no dia que ela foi, eu parei, refleti, falei, pô, verdade, né? Eu acordo, eu vou direto pro celular, olho mensagem, depois sair da cama. Aí eu falei, não, a partir de hoje eu vou fazer o seguinte, eu vou acordar, vou fazer uma oração, só depois que eu mexer no meu celular, depois que eu vou levantar. E eu consegui, rapaz, eu tô conseguindo, já faz uns meses já que eu tô nessa linha e muda, faz diferença. Uma diferença, faz diferença. Não, Luiz? É bem melhor se começar Na o dia verdade, assim. Deus, ele está ali disposto a ouvir, né? Você mostrar para ele a sua condição, né? É parte da natureza de Deus ser perdoador, né? Este fato deve nos dar um grande conforto, né, nos momentos em que buscamos lidar com os erros do passado, né? Um grande conforto. Não é à toa que Deus diz, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas, sejam elas materiais, emocionais, afetivas, espirituais, lhe serão acrescentadas, né? Mandar um abraço aqui para Josi, né, Mazinha? Josi Regis está nos acompanhando, Rosane Braz também. Genilda diz que está em alta pista. Está em alta pista, mas está conectado com a gente aqui. Amém por isso. E a Josi até comentou que é a favor da Célia vir aqui, tá bom? Legal. Quem me mandou uma mensagem aqui no privado foi a Rosinalva, que falou que não está online hoje, mas ela está no culto lá, na igreja hoje, Glória assistindo. A Deus por isso, Glória a Deus por isso. Mandei um recado, pedi para ela orar pela gente. E se voltar a tempo, entra aqui um pouquinho para dar um oi. É verdade. Regis, oi, desculpa. É só um comentário. Hoje eu acordei, sentei no sofá. Normalmente eu faço isso já. Eu oro, faço meu culto ali, leio minha Bíblia, leio minha meditação. E hoje... Mas às vezes a gente acaba fazendo aquela oração muito parecida, né? Senhor, abençoa meu dia, cuida da minha família, faz muito assim. Aí eu respirei fundo, dei uma relaxada, li a Bíblia, comecei a ler um livro de Apocalipse, que eu gosto bastante, assim. E aí conversei um pouco com Deus, mas conversei, assim, coisas... Fui
costurando a conversa ali, foi falando de várias coisas. Rapaz, quando eu fui ver, eu tava orando já um tempão ali. Amém. E assim, uma conversa gostosa, assim, eu confesso que eu levantei, assim, muito feliz, sabe? Amém. Eu sempre oro, a gente sempre ora, mas tem os momentos que você esquece um pouquinho dos seus problemas, esquece um pouquinho daquela correria do dia a dia, e aí você abre o coração a Deus. Vaso, é prazeroso demais. Privilégio, Eu né? nem sabia que você ia falar de oração. Eu considero um dos maiores privilégios concedido ao homem o ato de você poder, pela fé, adentrar. Eu sempre gosto de me imaginar adentrando a sala do trono de Deus e poder ali encostar minha cabeça no colo de Jesus e poder abrir meu coração. Regis, olha só, dentro desses aspectos que nós falamos, um dos ensinamentos de Jesus sobre oração é que a gente também deve separar um local e um tempo para orar, né? Claro, você pode orar em qualquer local e você pode, a todo e qualquer momento, você deve orar. Mas quando você vai lá em Mateus 6, versículos 5 e 6, a gente percebe, Ismael, que Jesus quer ter algo mais íntimo com você, ele quer ter aquele momento como você teve hoje pela manhã, né, de uma forma mais ampla. E leia pra gente, Regis, por favor, e comente aí a sua compreensão sobre essa questão de separar um local e um tempo específico para orarmos. Mateus, capítulo 6, versículos 5 e 6. A palavra do Senhor nos fala assim, é muito importante. Quando vocês orarem, não seja como os hipócritas, que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas, quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em segredo. Então, seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Aqui nós podemos notar, Jean, que a oração pública ela está aberta para distorções muitas vezes absurdas, né? Alguns usam muitos jargões, né, religiosos que impressionam. Muitas vezes eles fazem isso para impressionar as pessoas. Mas ele pode impressionar muitos, mas não impressiona Deus, né? É por isso que ele está falando aqui, com respeito aos hipócritas, né, que escolhia palavras bonitas para falar, mas na verdade aquilo não vinha do seu coração, né? Era somente para impressionar as pessoas, né? O que Deus quer de nós é que nós sejamos simples nas nossas palavras, nas nossas ações, nas nossas considerações, e que possamos nos achegar a Ele com o coração totalmente aberto, né? Outros acham que a chave para a oração respondida é a repetição, né? E isso é muito complicado. Muitas vezes reduzindo desse modo quase a uma ladainha, a uma mentira, a alguma coisa parecida, sabe, Jean? Porque Deus sabe o que vai no nosso coração e Ele sabe a sua necessidade. E por que você tem que ficar mentindo diante de Deus? É verdade. Né? Isso é complicado. Aqui no nosso comentário, fala assim, ó, além de separar um local para não aparecer ou fazer bonito apenas para a satisfação do próprio ego. Quando entramos em nosso quarto, em um ambiente que separamos para orar, podemos nos concentrar naquilo que o Senhor tem a nos falar, e então a oração passa a ser uma conversa ao invés de um monólogo. E foi o que você falou, quando a gente vai orar em público, né, Regis? A gente é tentado a buscar as melhores
palavras, Sim. né? Aquelas palavras mais rebuscadas, né? Até a impostação da voz, né? Sim. Muda, né? Aquela coisa. Não que isso não seja válido, nós não estamos questionando isso, nem Jesus tampouco. Mas Jesus está dizendo que é na intimidade, Luiz, é na intimidade que ele tem o verdadeiro prazer, é naquele bate-papo, né? Quando você bota a mão no joelho dele e falou: Senhor, tá difícil. Na verdade, rapaz. você tem uma conversa com Deus, não é um monólogo. Não é Você tipo, rasga o seu coração, exatamente, você né? abre seu coração e você percebe que Deus fala com você quando você é sincero, né, nas suas orações, dentro do seu quarto, onde você está sozinho ali, e você começa a meditar, né, como você mesmo falou, Luiz, e o Ismael também, meditando sobre a palavra de Deus. E isso vai te dando um conforto, um alívio muito grande, né? Muito legal. Dá tanto alívio que, assim, se eu estiver orando deitado, às vezes eu durmo antes de acabar a oração, porque assim, porque você fica num estado de paz tão bom que você desmaia às vezes. Tanto que às vezes quando eu vou orar, quando eu tô meio cansado, eu já ajoelho, fico em uma posição, ou sento, que é pra não dormir. Porque se eu estiver deitado, você fica tão tranquilo, tão bem, faz tão bem pro coração, que às vezes você acaba dando uma apagada, infelizmente. Então Jesus está dizendo aqui, ó, quando você orar, vá para o seu quarto, né? Feche a porta, converse com seu pai em segredo. Existem coisas, queridos, que só compete a você e Deus. Às vezes a gente, né, de forma pública, se expõe desnecessariamente. E Deus está dizendo que existem coisas... recentemente, Ismael, alguém postou assim... como é que diz assim? Não conte os seus problemas aqui no Facebook, porque Deus não tem Facebook, alguma coisa assim, né? Porque as pessoas vão lá, ai, Senhor, né, me deu uma cura, tal, como se Deus tivesse Facebook, né? Então é mais ou menos por aí. O que Deus quer dizer é que existem coisas que Ele quer tratar com você no íntimo, sabe? Na intimidade, aonde você pode ali realmente se despir diante dele de uma forma ímpar, a fim de que, como disse o Regis, aquilo ali venha com verdade, né, Regis? Venha com verdade, venha com crença, até mesmo quando você tem que dizer: Senhor, eu estou tão desanimado, Senhor, eu ando tão descrente da Tua palavra, me ajuda. E isso você não vai fazer em público, né? Sim. Mas na sua intimidade, quando você entra no seu quarto, tal, você se sente mais à vontade, e Deus tem prazer nesse tipo de conversa. O Regis já até comentou um pouquinho. Uma outra lição, Luiz, que nós aprendemos de Jesus sobre a oração é que não é pelo muito falar. A sua oração ela não é atendida pela quantidade de palavras verbalizadas, né? E aqui fala assim: evite vãs repetições, que são aquelas verdadeiras ladainhas, né? E às vezes a pessoa ela começa a orar e ela vai, e ela volta, e ela vai, e ela volta, ela já pediu sobre o pão e ela pede de novo, ela já pediu. Como se o falar demais fosse mover o coração de Deus. Quanto mais ela falar, mais rápido ela vai alcançar. Isso, né? Mas mal ele sabe, Jean, que antes mesmo de você pedir, Deus já sabe o que você precisa, né? E o pior que cai no automático, às vezes a pessoa já conquistou o que ela pediu, ela continua pedindo mais. E eu vou pedir, Luiz, a gente encontra essa orientação de Jesus em Mateus capítulo 6, versículos 7 e 8. Mateus capítulo 6, versículos 7 e 8. E, orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não os assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Então, assim, ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os descrentes, né? Eles acham que se repetir as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas, né? Sim. Entra naquela vibe de mantra, né? Que vai se repetindo. E ele fala assim, ó, não seja como eles, Regis, pois seu pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem.
E o nosso comentário, Luiz, vou pedir para você ler aqui para a gente, Luiz. O Senhor te conhece. O Senhor te conhece, Ele sabe das suas necessidades. E como está escrito acima, no versículo, né? Não é por muito falar que seremos ouvidos. Lógico que devemos apresentar a Deus nossas aflições, angústias e pedidos. Mas devemos fazer isso de forma consciente. Ao cair em vãs repetições, a oração se torna automática. Deixamos de refletir sobre o que falamos e com isso se perde o sentido real, que é conversar com Deus. Que são aquelas orações já você que está nos assistindo, seja sincero. Às vezes a gente começa a oração, se você parar para analisar a sua oração, você vai perceber que na grande maioria das vezes a sua oração ela é contida das mesmas palavras. Parece uma lista de itens seu, né? Toda vez. É diferente quando você conversa com alguém. Deus quer ter um diálogo com você, Deus quer que você abra realmente o seu coração. Porque conforme Jesus diz, Ismael, Ele já conhece, Ele já sabe a sua necessidade, Ele já sabe a precisão. Não é porque Ele é surdo, não é porque Ele não saiba. Na verdade, Ele quer que você, ao orar, entenda e compreenda que quem precisa é você. Fico imaginando assim, que nem nós que somos pais. Quando seu filho chega pra você e fica falando, pai, eu quero isso, quero isso, quero isso, você perde a paciência, fica bravo. Não que Deus vai ficar bravo, nunca, imagina. Mas se você já fica bravo com uma pessoa que fica repetindo algo para você o tempo todo, não faça isso também, né? Verdade, né? Muito bem, seja bem-vindo à live Geração 7. Nessa noite nós estamos conversando aqui sobre 6 ensinamentos de Jesus sobre a oração. E o primeiro ensinamento que nós aprendemos aqui, que Provérbios 28, 9 diz que aquele que é desobediente à palavra de Deus, até a sua oração é abominável. Então nós aprendemos que para que as suas orações sejam atendidas por Deus, é preciso que haja a confissão do pecado, o abandono do pecado, né? O sentimento de dependência desse Deus maravilhoso. Nós também aprendemos que, claro, além das orações públicas, Jesus quer que você separe um local e um tempo específico para que você possa ter ali um momento de intimidade entre Ele e você. E isso é maravilhoso, isso é espetacular. E aprendemos também que não é pelo muito falar que a sua prece vai ser atendida. Evite vãs repetições. A prece ela é atendida quando ela parte de um coração sincero, de um coração arrependido, de um coração que entende que se não for Deus na sua vida não é nada. Regis, tem um relato na Bíblia, lá em João capítulo 6, e ali diz que havia ali uma grande multidão, né? Foram ali para ouvir Jesus apresentar a palavra, e a tarde chegou, aquelas pessoas estavam sem se alimentar, e Jesus então falou, né? Olha só, deem vocês a ele o alimento, falou para os seus discípulos, e os discípulos começaram a resmungar. Mas Senhor, né? Nem se nós tivéssemos uma fortuna, não há nenhum supermercado aqui próximo, como que o Senhor diz, né? Então, o terceiro ensinamento que Jesus quer nos ensinar essa noite, Regis, é que você e eu paremos de murmurar. Ao invés de murmurarmos, de reclamarmos, de lamentarmos, ore. Se nessa noite você tem andado aí murmurando demais, se lamentando, reclamando, Jesus vai dizer para você, está errado. Começa a orar, começa a buscar, começa a clamar, que você vai ver que aí sim as coisas começam a acontecer. João capítulo 6, versículo 11, Regis. O que diz lá, por favor? Ali nos diz, então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Regis, a situação não era nada favorável, nada favorável. A Bíblia diz que 5.000 homens, fora as mulheres,
fora as crianças. Ali deveria ter, no mínimo, 10 mil a 15 mil pessoas. Sim, Né? perfeitamente. O relato diz que havia somente 5 pães e 2 peixinhos. Ou seja, era um cenário completamente desfavorável. Pode ser, Regis, que nessa noite a gente esteja falando para alguém que esteja vivendo uma situação completamente desfavorável. Pode ser, Ismael, que nessa noite a gente esteja conversando aqui com alguém que, aos seus olhos, não tem solução, como aos olhos dos discípulos não tinha. Mas mesmo nessa situação desfavorável, Luiz, eu vejo Jesus orando. Glórias a Deus por isso. Amém. Mesmo nessa situação desfavorável, Luiz, eu vejo Jesus dando graças a Deus pelo aquele pouquinho que havia. E aí, Regis, e aí o que acontece? Eu vejo assim, Jean. É interessante perceber como Jesus costumava usar as pessoas, né, como canais para a sua graça. Isso era uma coisa assim fenomenal. Ao alimentar ali 5 mil pessoas, Cristo usou uma criança, né, para que ele trouxesse ali os recursos que precisava. Muitas vezes Deus permite desempenhar uma parte daquilo, né, daquilo que ele faz. Deus nos permite, como ele permitiu ali naquela criança. Mas isso todas as vezes quando nós nos dedicamos com sinceridade, né, Jean? Os nossos pequenos recursos, como os nossos bens, os nossos talentos, os nossos tesouros, né? O nosso tempo, né? Isso é muito importante. O Senhor pode realizar milagres quando nós fazemos por outras pessoas. Luiz, o que me chama a atenção que Jesus ele poderia ter feito o milagre sem ter orado ao Pai. Mas ele demonstra para a gente nessa noite, Regis, que ele tinha fé no seu Pai porque ele sabe da fidelidade e da soberania de Deus sobre todas as coisas. Sim. E com a gente, Luiz, não deveria ser diferente. Então, nessa noite, eu não sei qual o problema que você está enfrentando, eu não sei qual a situação, a circunstância que você está vivendo, mas se Jesus, que era Deus, confiava na fidelidade do Pai, que a gente também, né, Regis, possa descansar, porque se necessário for, Luiz, nessa noite, Deus fará da rocha sair água, Deus fará do céu cair pão, mas Ele não deixará de ser Deus na tua vida. Posso ouvir um amém? Amém. Glórias a Deus por isso. Fala, Luiz. Não, o que mais me impressiona nessa passagem é que ele fez o milagre. E ele dá graças mesmo assim. Então, tipo, eu fiz, vocês vêm aqui, me agradecem, boa, não, mas ele faz e ele dá graças, né? Então, a bondade, a demonstrando generosidade, humildade, demonstrando a né? humildade que ele Confiança mostrando para as do pessoas. Pai, né? Confiança no Pai. mais uma Exatamente. vez sendo didático, né? Sempre. E é por isso que esse ensinamento traz a gente o seguinte: não murmure, Regis. Ore. Ore. Exatamente. Não vai resolver nada ficar murmurando. Tinha um conhecido meu, um pastor conhecido, que fala assim: problema sem solução, solucionado está. E às vezes a gente fica se lamentando, né? Se lamentando. Ai, tô sem dinheiro, tô isso, tal. Só reclama, E a né? gente não ora, a gente não clama, a gente não busca em relação daquele que pode mudar a nossa situação. E aí, Vaso? Não, Vaso, pega o microfone, Vaso. Não, Vaso, conte a novidade aí, Vaso. Não. Ou às vezes terceiriza a Vaza, oração. na verdade eu tô mexendo aqui. Eu percebo que você tá mexendo. Eu tô tá tirando a atenção de todo feliz mundo porque é o aqui. seguinte, hoje eu trouxe um equipamento diferente aqui e eu percebi que está sendo transmitido também pelo YouTube, ao vivo. Glórias a Amém. É Deus. uma Amém, resolução amém. muito boa, o áudio tá sendo legal. Então eu tô fazendo um Estamos em teste fase junto aqui. né? Então possivelmente, Vaza, a semana que vem a gente já possa
Deus seja Tô louvado. até emocionado, né? porque a gente quer muito isso, né? Pra facilitar para as pessoas. Coisa, se der certo, É, continua no Facebook e continua Isso é um lá. milagre, isso é resposta a orações, Amém. porque para que seja transmitido pelo YouTube, você tem que ter Pelo celular, pelo menos 1.000 inscritos. Pra Nós usar não o temos celular, ainda na nossa página. Você tem que ter pelo menos 4.000 horas de vídeo. Nós não temos ainda, mas nós estamos orando. Amém. Nós cremos que há poder no nome de Jesus Cristo. Deus seja Amém. louvado. Seja Amém. bem-vindo, você que está chegando agora. Essa é a live Geração 7 de Genilda disse aqui. Ô, glória! Glória mesmo. Maravilha! Agora a gente vai alcançar mais, Vaso. Vai ser possível Deus continuar aqui seja lá. louvado, né? Amém. Josi Regis falou aqui, oi meninos valorosos. Muito obrigado pelo menino, né, Regis? Você está aqui. Vamos lá. Somente completando, Jean. Vamos lá, Regis. Essa questão aqui do que você acabou de falar com respeito ao que nós podemos fazer, o que Deus faz por nós. O Senhor, Ele pode realizar grandes milagres por nós e por outras pessoas, né? Deus pode usar os nossos recursos limitados e multiplicá-los muito além das nossas maiores expectativas. Isso é importante. É verdade, Regis. E isso é privilégio. Sim, com certeza, com certeza. Porque... Então, isso é o resultado, Jean, de quando você confia. Foi o que você falou no início. Quando você confia, quando você depõe o seu fardo aos pés de Jesus, Ele faz acontecer. Muito legal. E a confiança, né, Regis, passa pela ousadia, não é abuso. Sim. Não confunda ousadia com abuso. Tem gente que é abusado e acha que Deus está à disposição, né? Tem gente que acha que Deus está à disposição para solucionar problemas. Tem gente que só consegue enxergar Deus como um cabide de emprego, como um solucionador de problemas. Isso é abuso. A gente quer falar aqui de ousadia e Jesus nos convida a sermos ousados, Ismael, nas nossas orações. Então, quando o Ismael diz que se emocionou por estar nesse momento fazendo uma transmissão ao vivo pelo YouTube, mesmo sem ter aparentemente as condições, a gente glorifica a Deus. Por quê? Isso não tem a ver com monetização de maneira alguma. Isso tem a ver com o alcance a pessoas que não possuem Facebook. Por quê? Porque pelo YouTube, hoje, a maioria das televisões, né, possui a tecnologia onde o YouTube já está ali, né, em um dos seus aplicativos, ou seja, ao invés de assistir a palavra de Deus pelo um celular, essa pessoa consegue assistir por uma tela maior. A gente consegue alcançar pessoas que não possuem o Facebook, mas que a partir de hoje, em nome de Jesus Cristo, terão acesso a essa palavra. Amém. Luiz, um dos ensinos de Jesus para nós em relação à oração é que nós temos que ser ousado. E ser ousado não é ser abusado. Tem muita gente abusada. Sim. Muita gente mesmo, né? Mas Jesus nos convida a sermos ousados. Eu quero que você leia para a gente São Marcos, capítulo 11, versículo 24. Eu vou pedir para o Regis abrir Isaías 65, 24. Regis, Isaías 65, 24. O Luiz vai ler para a gente São Marcos, capítulo 11, 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Isso é tremendo, né? Tenha fé, né? Tenha fé na sua oração. Que se crerem que já receberam qualquer coisa que pedirem em oração, de acordo com a vontade de Deus, Se deixar justo, né? lhe será concedido. O Pai Nosso diz, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso é tremendo, isso é a chave para o sucesso. E quando você vai lá em Isaías 65, 24, o que diz lá, Regis? Por favor. E será que, antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Cara, que tremendo, né? Isso me emociona. Porque quando você ora, Ismael, de acordo com a vontade de Deus, com a conformidade à vontade de Deus, antes de você falar, Ele já responde.
Estando você ainda orando, Rosa Mires, a palavra de Deus diz que ele já está agindo, que ele já está se movimentando. E isso é tremendo. Isso é algo inigualável. E nessa noite, Luiz, nós somos convidados a orarmos em conformidade com a palavra de Deus. Você pode pedir o que você quiser. Você pode pedir o que você quiser. Mas se não estiver em conformidade com a palavra de Deus, né? Agora, existe algo que você pede e Deus responde de imediato. Esse algo é o perdão dos seus pecados. Quando parte de um coração arrependido, de um coração confessando pecados, abandonando pecados, Regis, nesse momento Deus ali, ele te concede essa graça. E aqui, Luiz, eu vou pedir para você ler aqui no nosso comentário aqui, ó, seja ousado ao orar e acredite que se for da vontade do Senhor, Ele fará. E aí você também, Luiz, é convidado a sair da sua zona de conforto, né? Porque às vezes, Régio, a nossa oração fica sempre naquele ali, naquela situação, né? Por exemplo, não é fácil, Luiz, você pedir quebrantamento de coração. Não é fácil. Não é fácil, Digenilda, a gente reconhecer diante de Deus que a gente tem sido orgulhoso, que a gente tem sido vaidoso, que a gente tem sido presunçoso, né? E reconhecer necessidades, Régio, é essencial para que as nossas orações, elas então comecem a convergir com a vontade de Deus e, consequentemente, a gente ser agraciado. A Bíblia fala que os celeiros dos céus, eles estão abarrotados de bênçãos. E nós, muitas vezes, não as recebemos porque não sabemos pedir. É verdade, né? Então, nós precisamos estar com o nosso coração, como a gente tem repetido isso aqui muito, né? Nosso coração destituído de qualquer coisa, de qualquer vaidade, de qualquer atitude que venha de encontro com as nossas necessidades, atitudes negativas, né? Que nós possamos realmente falar com Deus e pedir aquilo que nós necessitamos, porque Ele o fará, Ele nos dará, né? E quão bom seria, né, se as nossas orações elas fossem mais voltadas para o próximo do que para nós mesmos, né, Régio? Porque às vezes a gente gasta tempo demais pedindo, né, por nós. O carro, a casa, o emprego, o financeiro, tal. E quanto da sua conversa com Deus, Luiz, quanto da sua conversa com Deus tem sido pontuada no bem-estar do ser humano? Nesse momento, né, o mundo está um colapso. Recentemente nós tivemos ali uma grande inundação na Alemanha. Essa semana que terminou foi na China. Quantos de nós, nas nossas orações, intercedemos por essas pessoas? Oramos por essas pessoas? Eu não estou aqui para saber quem é culpado e quem é errado. Eu estou aqui falando de intercessão, né? De intercessão. Lá estava o povo de Israel, pisou na bola, Deus falou, eu vou matar todo mundo, e Moisés falou, Senhor, pelo amor de Deus, né? Risca o meu nome do livro da vida se eu for fazer isso. E ali só tinha tranqueiragem, Luiz. Era um pessoal que estava reclamando, um pessoal pisando na bola, mas mesmo assim a gente vê Moisés intercedendo em prol daquelas pessoas. Por isso que Moisés foi o que foi. E quando se fala aqui de ousadia, Ismael, Deus está nos convidando a sair do ordinário a fim de vivermos o extraordinário. Amém. Né? Não lance sobre eles, não impute sobre eles. Eles não sabem o que fazem. Pode falar, Luiz. Tá pensando assim, o pensamento deu uma viajada aí, né? Assim, tá orando, não tenha vergonha também, às vezes, de pedir algo que você acha que é impossível. Se Deus achar justo,
Ele vai te ajudar a conquistar, ele vai fazer, né? E que a gente está falando de orar, a gente vê às vezes uma tragédia, alguma coisa, o duro que a gente às vezes, né, nem sempre, a gente lembra de orar para alguém se a pessoa tá mal, se ela tá acontecendo alguma coisa muito grave. Mas quando a pessoa tá bem, porque às vezes eu tô fazendo oração e às vezes eu peço para Deus, não, continue cuidando bem da minha família, muito obrigado por... Mas quando a pessoa tá mal, às vezes a pessoa pede, você vai lá e ora. Mas depois que a pessoa melhorou, você continua orando por ela, né? Você continua fazendo aquela oração. Não é só naquele momento, é o tempo todo você tem que lembrar, né? Lógico, não é todo mundo que faz, não é... Eu erro muito isso, muitas vezes eu esqueço, às vezes eu falho, às vezes eu peço até perdão para Deus depois, às vezes eu faço outra oração depois que eu lembro, às vezes eu acabo a oração, tem fulano que eu não falei, aí eu volto a fazer outra oração, não tem E problema. o bacana, Luiz, nessa condição, não é que Deus não saiba, é que você, Regis, é levado a se esvaziar do seu eu para se colocar na condição daquele próximo, A empatia, né? né? Você já está intercedendo, Senhor, se algo diferente for acontecer na vida do Jean, que o Senhor já esteja trabalhando, né? Se algo for acontecer na vida dessas pessoas, que o Senhor já esteja atuando. Isso é ministério de intercessão. Isso é amor, Regis. Sim. É amor. Todas as vezes que nós nos preocupamos com o outro, né? Isso faz com que você se iguale, né, a ele. Essa questão de você estar intercedendo é muito importante. Deus pede que façamos isso nas nossas orações e nos nossos pensamentos também. Muito legal, seja você bem-vindo. Essa é a live Geração 7. Tema de hoje: ensinamentos de Jesus sobre a oração, né? E nós aqui conversamos sobre muitas coisas importantes, capitais, e que com certeza farão grande diferença a partir de hoje, Ismael, no nosso relacionamento com Deus, já que orar é um dos mais íntimos atos de adoração a esse Deus maravilhoso. Regis, dentro do contexto da oração, é muito comum a gente pedir a Deus que Deus perdoe os nossos pecados, né? Muito comum a gente confessar, aquele momento, aquilo que você não fala para sua esposa, para suas filhas, para Deus você abre o seu coração aqui naquele momento, e é importante que você conte detalhes também, né? A palavra de Deus diz em 1 João capítulo 1, 9, que se confessarmos os nossos pecados, então não é só você verbalizar, é confessar, é você dizer dia, hora, como foi e tal, não porque Deus não saiba, mas para que você, nesse processo de verbalização, você entenda que aquilo ali é ruim, que aquilo ali é mal, que aquilo ali não deve fazer parte da sua vida. Mas, Regis, para que eu seja perdoado, é preciso que eu também perdoe. A oração do Pai Nosso diz assim: perdoai as minhas dívidas como eu tenho perdoado aos que me devem. E aí, meu irmão, o caminho fica estreito, o chicote estrala. E eu vou pedir para você ler para a gente Marcos capítulo 11, 25 e 26. Vou pedir para o Luiz abrir Tiago 5,16. Tiago 5,16 e o Regis, Marcos capítulo 11, versículo 25 e 26, Regis. Perdoe para que seja perdoado. Essa é uma orientação, é uma advertência que Jesus faz a nós nessa noite. 25 e 26 de Marcos 11 nos fala o seguinte: e quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Olha só, quando você estiver orando, é o conselho de Jesus. Se você tiver alguma coisa contra alguém,
Jesus diz: Ismael, você tem que perdoar essa pessoa, para que o seu Pai que está no céu também perdoe você. E aí ele complementa dizendo, Regis, se você se recusa a perdoar, ou seja, é algo que compete a você, Luiz. Ninguém pode fazer, interferir. Se você se recusa a perdoar, seu Pai no céu não perdoará seus pecados. Não porque ele não queira, Regis, mas é porque ele vai se sentir limitado, né? Para que possa conceder. Luiz, Tiago 5,16, o que Tiago fala lá sobre esse aspecto? Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Olha só, Ismael, além de você confessar o seu pecado, você deve interceder pelo outro. E aqui, Tiago diz que você vai ser curado. Caramba, Amém. rapaz, coisa tremenda. E essa cura pode ser tanto física como a cura da alma, do coração. Eu acho que já da começa mente, pela cura espiritual, né, Vaso? O né? fato da O humildade, processo, o processo né? do reconhecimento. né? E se estende ao físico, porque o ódio, a mágoa, o rancor seca os ossos. Seca os ossos. Tira a tua comunhão, você não tem paz. Eu não sei se você já passou por uma situação dessa, eu já passei, aonde você está irado com alguém e quando você cruza com aquela pessoa, aquela descarga de adrenalina toma conta do teu corpo, a tua mente, os pensamentos maus tomam conta, é algo brutal, você adoece, Regis, Sim. você adoece. Então Deus está dizendo, Luiz Fernando, além de você confessar o seu pecado, ore em prol dessa pessoa, dessas pessoas, para que você possa encontrar paz, para que você possa encontrar cura, para que você possa encontrar alegria. E o nosso comentário aqui, Luiz Fernando, fala assim, ó, se você realmente entende o perdão de Deus, Regis, você vai perdoar as outras pessoas. Falta de perdão é falta de compreensão do amor de Deus. Quando você perdoa, Deus perdoa e outros aprendem a perdoar. Amém, amém. Forte, hein, meu brother? Muito forte. Porque é difícil, Muito. né? Muito Humanamente falando, é algo É difícil. muito difícil. Né? É algo que vai contra a nossa natureza, né, gente? E aí entra a oração, Entra a oração. a importância da oração, Sim. a importância da oração no particular, no privado. Por quê? Porque eu tenho a oportunidade de falar assim, ó, Senhor, eu estou irado com o Regis, eu não aguento ver a cara do Regis. A minha vontade é de dar um sacode no Regis, sabe? Ou seja, algo que você não vai falar de forma pública, ali no particular, mas aí você fala, mas alimenta Senhor, no coração, né, gente? mas Senhor, retira isso de mim, eu não consigo, me ajuda, me socorre, eu não quero perder a minha salvação, não quero viver dessa forma. É um processo, Ismael, é um processo doloroso. E aí a importância, tem um filme aí muito bacana, se você não assistiu, assista, Quarto de Guerra, né? E era onde um quarto onde uma senhora, ela travava as batalhas delas ali, né? Então ela tirava tempo para orar naquele local, né? No caso dela ali é um quarto, mas você pode escolher um local, uma praça, não importa, um local onde você se sinta íntimo de Deus. E ali, meu amigo, é a batalha, é o teu val de Jaboque. Luiz, a palavra de Deus diz em Gênesis 32 que Jacó lutou literalmente com Deus. O sacode foi feroz, foi a noite toda, e Jacó falava, eu só te solto se tu me abençoares, eu preciso ser transformado, sabe, eu sou mentiroso, eu sou enganador, a minha vida é uma tragédia, é um caos, eu enganei meu irmão, roubei meu irmão, sabe, eu menti para o meu pai, a minha vida é um caos. E ele dizia, Senhor, eu só te solto aqui se tu me abençoares. E aí, Luiz? Acho que precisa mais disso na nossa vida, né, meu amigo? Com certeza. Eu acho que o ato de você perdoar alguém é o que mais falta hoje. Porque às vezes muitas brigas de anos, às vezes a pessoa fica anos sem Você nem sem lembra conversar. mais, né, Luiz? Você Por nem que lembra que mais o motivo, foi tão bobo às vezes.
e você tá lá ainda corroendo aquilo. E só, é que nem a historinha que o Ismael fala, né? É o lado que você alimenta, né? Se você alimentar o rancor, só vai crescer rancor dentro de você, não tem como. É fácil perdoar? Não é. A gente sabe que não é. A gente sabe, machuca, dói lá na alma. Você tá machucado, E você às tá vezes ferido. às vezes você tem até razão, humanamente falando. Sim. Às vezes você tem até Dentro da razão. situação, você tá Tem até certo. razão de estar magoado, tal, né? Mas por isso que o chamado de Jesus, Ismael, não é para todos. É para que, se alguém quiser vir após mim, renuncie o seu eu. Renuncie Seus desejos, suas vontades. suas mágoas, né? Tome a sua cruz, né? Ou seja, assuma as responsabilidades, a consequência da sua decisão e me segue. É por isso que a oração ela é extremamente importante na nossa vida, né? Tem uma citação, Regis, só para você completar, que fala que a respiração a oração é a respiração, né? da alma. Isso, né? é verdade. Deus deseja que nós oremos para que a sua vontade seja completa na nossa vida, né? Então, Deus é o Deus que nós servimos, Ele é o Deus do impossível, né? Ele tem o poder para realizar grandes milagres na nossa vida, né? Mas para isso nós precisamos nos submeter a Deus. Nós somos convidados, olha só, nós somos convidados todos os dias, Jean, a colaborar para que o poder operador de milagres, né? Esteja presente na nossa vida diária. Nós somos convidados por Deus para isso, né? Então, nós fazemos isso confiando o quê? Na sua palavra, crendo na sua oferta de intervenção, né? Que nós precisamos ali. Nós precisamos disso diariamente, né? É mais gostoso quando você perdoa alguém. Aí depois que você perdoa, você fica tão leve, tão bem, que você para e pensa, pô, por que eu tava bravo, né? Por que eu tava nutrindo aquilo, né? Aí você percebe que bobeira que eu fiz. Aí você perdeu tempo, às vezes até anos. Aí quando você consegue perdoar, dá um alívio tão bom, é tão bom. Agora é interessante notar, Luiz, é que nós devemos nos certificar de que perdoamos os outros, não é? Porque senão não tem efeito nenhum. Porque Deus deseja nos perdoar, mas nós só seremos perdoados se nós tivermos certeza de que eu te perdoei. Sim. Entendeu? Senão não tem nada a ver. Não vai resolver nada. Deus não vai nos perdoar. Tira qualquer magoinha que tem no seu coração. Se ficar um pouco, não adianta. Ou seja, tem que você limpar. perdoou, esquece, põe uma pedra em cima. Assim É como vida Deus faz. nova. Assim como Deus faz. Todo o seu, quando você se arrepende e confessa o seu pecado, Ele joga no abismo mais profundo. Exatamente. Eu amo essa passagem, eu amo. Eu nunca lembro qual que é na Bíblia, mas eu amo. Ele joga no abismo mais profundo que nem ele mais lembra do que você fez. Salmos. Isso que eu acho que a gente tem que tentar fazer pelo menos e conseguir com o tempo. Você perdoar ao ponto de você nem lembrar o que causou aquilo lá mais. Sim. Eu acho que eu já falei sobre essa questão aqui em uma das lives aí, com relação justamente à forma de como Deus perdoa, como você bem frisou. Deus joga nas profundezas do mar. E eles fizeram um estudo com relação à pressão que o mar exerce, né, sobre as coisas, e ali eles colocaram uma bola de aço, eles desceram a quase 6 mil metros de profundidade. Deixou lá, os computadores começaram a registrar o que se passava. Eles perceberam então que 2 dias depois aquela bola estava leve. Era uma bola de 2.000 quilos, né? E eles içaram e ela estava toda estilhaçada a parte de baixo. Então eles puderam comprovar que a pressão que o mar exerce sobre as coisas é tremenda. E é justamente o que Deus faz. Ele joga e esquece. É o que nós precisamos fazer também, né? Deus, ele é tremendo. Maravilhoso demais. Arrepia de pensar. Verdade. É isso aí. Estamos aí
já caminhando aí para o final do nosso bate-papo dessa noite, né? Alguns ensinamentos que Jesus Cristo nos trouxe sobre a oração. E nós queremos falar sobre o último tópico, e ele é muito importante, Regis. Aqui diz: você deve orar antes de tomar decisões. Ore antes de tomar decisões. E eu vou pedir para o Luiz ler para a gente Lucas 6, 12 e 13. Vamos lá, Lucas 6, versículo 12 e 13. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 entre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Então a gente vê aí, Luiz, Jesus, o Deus Criador de todas as coisas, nos dando mais um exemplo, né? Aqui nos diz que ele tinha algo de muito importante para fazer. Entre os seus discípulos, ele iria escolher 12 que seriam realmente ali o seu braço direito, né? E que revolucionaram o mundo através do cristianismo. E diz que ele então vai para um monte e ele passa a noite inteira orando. Ismael, se Jesus, que é Jesus, meu amigo, sentiu a necessidade de buscar a presença, a orientação, a direção de Deus para a decisão que ia tomar, Imagina eu, Valo. E era em tudo que ele ia fazer, né? Todas as a ações, pergunta que surge é: várias temos vezes. nós orado antes de tomarmos alguma decisão? Quando a gente fala orar, é dentro desse propósito que nós conversamos aqui. Coração arrependido, num lugar íntimo com Deus, não é aquela oração: Senhor, será que eu devo fazer? E já faço. Né? É buscar realmente. Aqui diz que foi a noite toda conversando com seu pai, né? Antes de tomar qualquer decisão, Luiz, coloque-a diante do Senhor em oração. Jesus, em seu período na terra, sempre consultou a Deus para tomar decisões, e devemos fazer o mesmo, pois nosso Pai é sábio e Ele sabe o que é melhor para nós. Não deixe de consultar o Altíssimo, seja para pequena ou grandes coisas. Luiz, Jesus era um homem de oração. Muita. Só na sexta-feira da sua crucificação aparece ele orando pelo menos 3 vezes, né? E há vários relatos nos evangelhos aonde a gente diz, aonde você lê que Jesus está orando. Ele sempre se retirava para fazer oração, né? Assim, quase todos os que eu conheço, pelo menos, ele sempre vai para um lugar mais isolado. É interessante que ele gostava da noite. Né? Talvez porque era o período que as pessoas davam uma tranquilidade para ele, né? E assim, Ismael, ele se retirava. Isso é significativo. Lembra quando ele diz para você que você entrar no seu quarto, né, fechar a porta, e seu pai que vem... Jesus se retirava para algum lugar, provavelmente, né, Ismael, com uma tranquilidade, talvez fosse até o mesmo nas lugar, montanhas, né? Nos jardins, né? Ele fazia muito isso, né? Aonde ele podia sentir a presença de Deus. Ficar mais próximo, né? Mais próximo, né? E fica a dica, né, Gê? É verdade. Pra gente... Eu lembro de algumas vezes que a gente fez alguns cultos assim, de madrugada, bem cedinho, né? Tava até lembrando. Culto do poder, né? Comum, né? Eu lembro que lá no Lausanne também tinha uns encontros que a gente fazia com o Joilson, o pessoal, e a gente se encontrava bem cedo, no domingo de manhã, bem cedinho assim, num lugar lá, e fazia um culto lá. Nossa, era muito bom, cara, muito gostoso. Aonde se sente, som da né? A gente ouvia o som da natureza, né? Dos animais, a brisa gostosa. A gente sentia a presença de Deus na criação, na natureza, né? Contemplar, né? Você se sente parte de toda a criação, né? Você lembra que você faz parte da criação. E você minimiza distrações, Interferências nesse momento, né?
quando você busca um local, né, Regis, mais tranquilo, um lugar ermo, para conversar com Deus, não que Deus não esteja com você em todos os lugares, não é isso, mas a concorrência diminui. Por isso que é importante que você desligue o seu celular. Hoje, um dos elementos que tem causado assim grande distração na nossa comunhão com Deus é o celular. É uma bênção, tem seu propósito, mas ele piscou, fez aquele assovio do passarinho do WhatsApp, aquilo é uma tragédia. Você não consegue se concentrar mais, você agora fica curioso, né? Eu trabalho, o Ismael trabalha com celular, então quando toca a gente já fica achando que é alguma coisa, né? Então, fica tranquilo, pode desligar o seu celular, né? Naquele momento Deus vai estar cuidando totalmente o que for para acontecer, vai acontecer, independente de você ver a mensagem ou não. Só deixa a gente mais ansioso. É que a gente anda ansioso, verdade. é que a gente anda ansioso, né? Porque o fato de você ver ou não a mensagem não vai mudar nada, mas interfere sim na qualidade do seu relacionamento com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos e principalmente com Deus. Então, a partir de hoje, crie o hábito, vai ler a sua Bíblia, vai orar, desliga o celular. É uma demonstração, né, Ismael, de fé. Senhor, nesse momento eu não quero que nada interfira a tua voz, eu não quero que nada me impeça de ouvir a tua voz. Eu quero me manter aqui conectado contigo. Vai ser fácil? Não vai ser, Luiz, porque a gente já viciou com a tecnologia. Mas justamente porque é um vício, já não é algo saudável. Já é algo que já não faz bem. E se não faz bem no dia a dia, muito mais na nossa relação com Deus. Regis, tem uma declaração aqui em Filipenses 2, que eu quero ler aqui, para a gente já estar conversando e finalizando. Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante, fala assim, ó: tenham a mesma atitude, Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, tenham a mesma atitude demonstrada por Jesus Cristo. Embora sendo Deus, Ismael, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo. Assumiu a posição de servo, de escravo. Nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Amém. É tremenda essa declaração, porque se Jesus veio aqui para nos dar o exemplo, e ele tem uma vida de oração, o que nós podemos aprender com isso? Que a nossa vida também deve ser uma vida de oração. E eu acredito... Uma vida de muito mais oração, né? Já que E eu acredito, sabe, Regis, que a vida medíocre que eu levo não precisava ser tão medíocre se eu me valesse mais da comunhão com Deus, da oração com Deus. E quando eu estou falando de mediocridade, eu estou falando assim, muitas vezes, falta de paz, ansiedade que toma conta do coração, medo do Covid, né? Se a gente gastasse mais tempo conversando com Deus, Luiz, talvez o seu casamento fosse melhor do que é. Talvez a sua relação com seus filhos fosse melhor do que é. Com certeza. Né? A sua relação com seu vizinho, com seus colegas. Talvez se eu conversasse mais com Deus através da oração, eu teria menos tempo para ficar com birra com meu amigo Ismael, né? Com fofoca, com coisas que não acrescenta nada. Desnecessário. Desnecessária, né?
E o que a gente pode, Regis, deixar para os nossos ouvintes nessa noite a respeito sobre a importância, a necessidade da oração? Às vezes a gente gasta tempo com tanta coisa, né, meu amigo? A gente fica aí 1 hora, 2 horas, 3 Verdade. horas e somos incapazes de conversar com o nosso Deus. O apóstolo Paulo, Jean, ele afirma que Jesus Cristo, ele é o modelo ideal para a nossa humildade no serviço, né? É o que vem declarando aqui nesse texto que você acaba de ler, né? Nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas ações, elas devem se tornar cada vez mais semelhantes àquelas exibidas por Cristo. Então, se todas as vezes que nós nos achegamos a Deus, a Jesus, e ali ficamos, né, em comunhão, em oração, né, os nossos pensamentos eles serão moldados, né? Eles serão moldados. E isso é muito importante, porque quando Cristo viveu aqui na Terra, as suas ações, né, para com os seus semelhantes eram assim. E a Bíblia nos fala, Regis, Gênesis capítulo 5, 24, de um camarada chamado Enoque. Ali diz que Enoque andou tanto com Deus, através da comunhão, da oração, que Deus ficou tão encantado, Rosane Braz, Deus ficou tão apaixonado por Enoque, que Deus levou Enoque para morar com ele na eternidade. Olha só, isso você encontra em Gênesis capítulo 5, versículo 24. Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porque Deus o tomou e não o matou. Deus o tomou, o levou. Deus falou: Enoque, a gente tem conversado tanto que eu tenho sentido falta de você, que eu quero que você fique pertinho de mim. Puxa vida. Para você ver como Jesus era humilde, né, Jean? A ponto de chegar para Enoque, dialogar ali, né? Conversar com Enoque. Então, isso é um grande exemplo para nós. De falta da conversa. E Deus espera que tenhamos esse relacionamento. Não porque Ele precise, Não. mas somos nós. que precisamos. Imagine se nós aqui desenvolvêssemos em nossa vida uma vida de oração. Quantos mais Enoques modernos existiriam? Né, Ismael? Já pensou Deus falando: Ismael, eu quero que você venha para morar comigo aqui, rapaz, antes mesmo que eu volte, porque a gente conversa tanto, que eu sinto falta do nosso bate-papo, eu preciso ter você pertinho de mim. Isso aqui está na Bíblia, registrado não por acaso, Ismael, não por acaso. Eu ia querer, Vaso. Eu quero, né? Eu quero, Vaso. Então ore. Agora a gente está esperando, na verdade, a ressurreição e a transformação daqueles que serão levados em vida, né? Mas assim, em qualquer momento que Deus quisesse ter com ele lá, eu iria fácil. Maravilhoso, né? É verdade. Bom demais. Muito bem, chegamos ao fim de mais um bate-papo, né? Um assunto extremamente relevante para uma semana de mistérios que se inicia. Verdade. Talvez nessa semana você tenha que tomar alguma decisão, tenha que fazer uma escolha. Talvez você não sabe qual o caminho a tomar, a seguir. E a chave está sendo colocada nas suas mãos, em nossas mãos, que é a oração. Eu não sei, Luiz, quais os problemas que você está enfrentando, quais são as respostas que você está buscando, mas eu posso dizer para você, na autoridade que a palavra de Deus nos confere, que a oração é o segredo do sucesso. Para você também, Regis, aquilo que está afligindo o seu coração, aquilo que tem talvez tirado um pouco do seu sono, a oração é a chave, se não para a solução de acordo com aquilo que você quer, mas que seja para promover paz, conforto, consolo, descanso, né, Ismael? Que é o que nós mais necessitamos. Nós temos aqui Rosinalva, é isso? O que Rosinalva aí está causando aqui na página? Rosinalva está de volta Chegou aqui. Ela chegando. falou que chegou um pouco atrasada, mas chegou, né? Eu tinha falado para ela. Estava na casa do pai. Estava na casa do pai. Não chegou atrasada, né? Ela continua. Ela continua, na verdade, né? O que ela trouxe E pra aí gente ela fez lá? um comentário aqui. Ela falou que hoje ela foi na casa do Senhor e que o nosso e ouviu, aprendeu, na verdade, que nosso testemunho em casa
a maneira como a gente se comporta no dia a dia, diz tudo, diz muito mais do que ler um verso na Bíblia para alguém, ou seja, a minha vida, as minhas atitudes, né? É ver Jesus, isso que faz a diferença, as pessoas verem Jesus em mim através do meu exemplo. E isso passa, Ismael, pela oração. A sua filha tem visto você orar? Exatamente. Luiz, os seus filhos, eles têm visto você de joelho, clamando a Deus, intercedendo. Os seus amigos, quando procuram você com algum problema, com uma situação, você tem oferecido a eles a possibilidade de orar. É isso aí, Rosinalva. Você tem sido boca de Deus na nossa vida. Vocês falaram que eu ia falar. Mas complemente, meu amigo. Você complemente. Eu estava pensando, assim, uma atitude vale mais que 1000 palavras. Realmente. Eu sonho com um dia que só da gente... Que só o nosso agir seja capaz de evangelizar alguém. A pessoa olhar para você e falar, não, cara, eu quero fazer assim, eu quero ser assim. É diferente, né? E isso começa em casa. Sim. Estava comentando. Você ensina seus filhos a orarem, você pega e faz uma oração junto com eles. Diante de uma diversidade, né? Você ensina eles a pedirem ajuda, a pedirem esclarecimento para Deus, que se você não puder pedir para Deus, você vai pedir para quem? Então, assim, comece em casa, faça, não só fale para eles fazerem, porque é fácil falar, filho, vai lá, faz sua oração, mas vem aqui, filho, vamos fazer juntos, né? Vamos orar junto, vem aqui com o papai que eu vou te ensinar como faz uma oração. Os amigos, conhecido, né? Outro dia eu estava no trabalho. Às vezes alguém te aborda, né, Luiz? Como o Ismael volta e meia ele verbaliza aí pessoas que abordam ele na rua aflitos, né? Pedindo um pão. E além do pão, você pode estender a essa pessoa uma oração, né? Um clamor. Eu estava no trabalho e na hora do almoço eu levei minha marmita que a minha esposa preparava com muito amor sempre. E eu peguei, ela sempre mandava um bilhetinho, né? Um bilhetinho assim, amor, que seria abençoado e tal. E antes de comer eu faço minha oração. Aí eu fui fazer a oração, a pessoa começou a conversar em volta. Aí a menina olhou assim e falou, pera um pouquinho, ele tá orando. Aí depois eles pararam e também oraram. Eu falei, que legal, né? Então eles viram que esse momento é um momento importante. A importância, né? Então é muito bom. Muito bom. Interessante. A Luísa também comentou aqui em algum momento, Jean, que a gente falou aqui sobre a questão de perdoar uns aos outros, né? E ela disse aqui no comentário que temos que perdoar para sermos perdoados, né? Que falta, na verdade, muito amor nas pessoas. E a Rosa Meires disse o seguinte, que está estudando com a Miranda, um amor de pessoa, às terças-feiras, e obrigado, Jean, e a todos, né, pelo estudo de hoje. Então ela já está agradecendo aqui pela semana. Olha que só bênção, né? que coisa tremenda, né? A Rosa Meires, ela é fruto das nossas orações. Começou pela Digenilda, né? Que disse para ela que havia um Deus acima de todas as coisas que podia fazer algo de especial, que se importava com ela. A Rosa se apaixonou por Jesus e agora a Rosa está tendo a oportunidade, né, de ter um estudo de forma presencial, um estudo da Palavra de Deus com uma amiga nossa chamada Miranda, lá de São Paulo, né? Isso é o poder da oração, Ismael. Sabe por quê? Nós aqui da geração 7, a gente não tem prata nem ouro para dar para vocês. Gostaríamos de ter, né, Ismael? É verdade. Mas nós não temos. Mas aquilo que nós temos, que é a palavra de Deus, esse é o nosso compromisso. Você pode até não querer cumprir aquilo que a palavra de Deus diz, mas você nunca vai poder dizer que a verdade não foi apresentada a você, né? Então, Rosa, eu fico muito feliz porque você é fruto das nossas orações. A gente tem orado por vocês, né, em nossa casa, quando a gente se reúne aqui. E eu fico muito feliz assim, de ver, de saber que Deus tem trabalhado na sua vida de uma forma muito especial. Amém. Eu penso assim, as pessoas falam, mas vocês vão lá, vocês querem ganhar dinheiro fazendo live e tal. Não, nós ganhamos muito. O nosso pagamento é justamente esse. É ver pessoas que estão conseguindo encontrar a Deus, encontrar Jesus através da gente. Esse é o maior pagamento que se pode ter. Não é por isso que a gente sai de casa.
É Por isso que a verdade. gente sai de casa e vem até aqui. Então não tem dinheiro no mundo que pague isso. Amém. Esse é o nosso salário. Não tem um salário melhor que esse. Você faz uma oração pra gente, Regis? Sim, Por farei favor. sim. Antes da oração, Jean, se me permites, eu gostaria de falar somente um trechinho aqui, dentro desse contexto que nós falamos. E o que eu quero falar é, se nós seguimos a Jesus Cristo com humildade, aprendendo a admitir os nossos erros, então, nossos erros sem hesitação, então poderemos ansiar um crescimento mais próximo com Jesus Cristo. Que Amém. o Papai do Céu possa nos abençoar nesta semana. Oremos. Pai amado, muito obrigado pela sua misericórdia. Muito obrigado pelo seu amor, pela sua compaixão. Muito obrigado porque o Senhor está sempre disposto a nos ouvir, está sempre disposto a nos ajudar. Por favor, Senhor, nos ajude a ter essa compreensão, a nos colocarmos em Tuas mãos todos os momentos de nossa vida. Amém. O Senhor é a nossa respiração. Amém. O Senhor é o nosso ar. Amém. Sem Ti, nada somos. Papai querido, venha abençoar não somente a nós, mas a todos aqueles que estão ouvindo essa live. Que o Senhor possa derramar uma bênção especial sobre cada família, sobre cada pessoa. Ajude-nos, Senhor, a ser mais humildes. Ajude-nos, Senhor, a Te amar e a Te servir. Permita-nos uma semana abençoada pelo Senhor. É o que lhe pedimos humildemente. Amém. Amém. Muito bem, muito bem. Chegamos ao final de mais uma live. Amém. Deus seja louvado pela sua vida, Deus seja louvado pela sua decisão nessa noite. Rosinalva, feliz demais em saber que você teve o privilégio de ir na casa do Pai. Isso é um privilégio Glória a Deus. que você não pode deixar de ter na sua vida. Você que na sua cidade, no seu bairro, ainda tem o privilégio de ter a sua congregação aberta, a sua comunidade religiosa aberta. Não deixe de congregar, ainda mais que o tempo se aproxima, né? A importância. Um abraço Varão? pro Marcião, inclusive, né, Jean? Marcião, meu amigo, grande abraço. Marcião é o esposo da Rosinalva, amigos Gente boa queridos. demais. E aí, Varão? Vaso, é isso. Estamos chegando, então, né, mais um, graças a Deus, finalizando aqui mais um encontro aqui do Geração 7. Feliz hoje, viu, Rosinalva, com a notícia que nós conseguimos fazer uma transmissão de teste aqui também no YouTube, junto. Ela não estava. Ela não estava aqui, então a gente está feliz. Possivelmente a gente vai transmitir também no Facebook, no YouTube, no Facebook a semana que vem, na sexta-feira, ou melhor, nessa semana, né, na sexta-feira, tá bom? Glória a Deus por isso, ore por nós, tá? Para que mais pessoas alcancem. Eu quero mandar um abraço para todos vocês que participaram, Luísa, Rosinalva, Rosane Braz, a Rosa Mires, né? Todos que participaram aqui com a gente. A Cris, que está aqui também assistindo, um grande abraço para a Cris, para o Lauro aí também. Tá bom? Que Deus abençoe também a sua família. A Genilda, querida Genilda, Josi, Lucinéia, né? O Isaac que entrou aqui, deu uma força também no compartilhamento. Todos vocês que compartilharam, que entraram. Você que vai entrar em algum momento, que Deus abençoe sua vida. Obrigado por assistir a nossa live aqui até o final, tá bom? Uma feliz semana para você. A gente volta Tchau, tchau. então na sexta-feira às 20 horas com mais um tema maravilhoso, né, Jean? É isso aí, Deus abençoe. Tchau, Grande tchau. abraço, Tchau, feliz boa semana.